Olá, graça e paz, Deus os abençoe em nome de Jesus. Meu nome é Robson Bressi, estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus poderosa que não volta vazia. Então nós vamos hoje aprender algo importante aqui sobre um cego que enxergava demais. Isso mesmo que você ouviu, um cego que enxergava demais, enxergava mais do que muitos de nós. Então nós vamos pegar o papel, caneta, a nossa Bíblia, anotar as aplicações. Por quê? A pregação ela só se inicia quando nós aplicamos, e não somente quando eu começo a falar aqui. Quando nós aplicamos, ela faz parte da nossa vida e se torna realidade. E é para esse objetivo que estamos aqui. Nós não estamos aqui para brincar, estamos aqui para ser transformados pela palavra de Deus. Entender é coletivo, o aprender é individual. Numa sala de aula onde tem 50 alunos, pode 50 alunos entenderem, mas somente aquele que retém, aquele que aplica, é o que verdadeiramente aprende. Então vamos aprender, fique até o final, compartilhe o vídeo, curta, comente, se inscreva no canal e muito mais, aplique, anote, viva. Quando nós vamos para a escola, temos a lição de casa. Quando nós vamos para a faculdade, temos os extra classes. E quando nós estamos na igreja, nós também temos que ouvir a palavra de Deus e levar para casa e meditar na palavra de noite, para que nós possamos ser bem-sucedidos segundo a palavra de Deus. Por isso que Deus, ensinando a Josué, instruindo a Josué, no capítulo 1 do versículo 8 do livro de Josué, para Josué entrar na terra de Canaã, ele disse a Josué: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então o caminho de Josué seria próspero e bem sucedido se ele meditasse na palavra do Senhor de noite e aplicasse ela. Então aquele bem-aventurado, Salmo 1 verso 2, é aquele que medita na palavra do Senhor de noite e tem prazer nessa palavra, tem prazer na lei do Senhor. Então meditar no mundo é esvaziar-se, na palavra de Deus é encher-se da tua palavra, da tua verdade, e que você seja cheio da palavra do Senhor. Vamos a Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46 ao versículo 52. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao versículo 42, que diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Que o Espírito Santo possa nos conceder espírito de sabedoria, entendimento, que nós venhamos entender, a tirar a nossa cegueira espiritual e aplicar a palavra de Deus para obtermos novos resultados em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos aprender lições importantíssimas aqui, diante da atitude desse homem cego, que vai nos ensinar muito a nossa vida espiritual, física, mental, profissional, matrimonial, familiar, em todas as áreas. Então vamos lá, primeiro vamos quebrar alguns paradigmas, porque os três evangelhos citam esse acontecimento, os três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Sinóticos porque apontam para o mesmo alvo, mas ênfases diferentes, detalhes diferentes, público diferente, literatura diferente. Então muitos teólogos dizem que há controvérsias aqui, porque Mateus capítulo 20 diz que há dois cegos, Marcos diz um só, Lucas diz que está entrando em Jericó, Marcos diz que está saindo de Jericó. Não há controvérsias. Nós temos que entender o contexto de cada autor. O contexto é mais importante do que o texto.
Então, quando nós entendemos o contexto, a literatura, o público-alvo, nós compreendemos o que o autor está querendo dizer e por que ele enfatiza aqueles detalhes que ele está enfatizando no teu evangelho. É simplesmente assim, não há controvérsias. Agora nós vamos mais adiante ainda. Há duas Jericó. Por isso que Lucas diz que está entrando e Marcos diz que está saindo. Duas Jericó, a Jericó velha e a Jericó nova. A Jericó antiga e a Jericó atual. A Jericó antiga é aquela Jericó de Josué capítulo 6, aonde Josué destrói toda aquela cidade de Jericó pela ordem de Deus. E só fica salvo a família de Raabe, a prostituta, e o teu povo ali, a tua família, a tua casa, se salva, porque ela guardou os espias quando ele for espiar a terra de Jericó. O resto foi totalmente destruído. Essa Jericó foi amaldiçoada. Nenhum homem podia reedificar ela. Aquele que edificasse essa Jericó, o teu primogênito seria morto. E aquele que edificasse as portas de Jericó, o seu filho mais novo também morreria. E essa profecia se cumpriu em 1 Reis, capítulo de número 16, quando Riel, ele edificou ali os fundamentos, os alicerces da cidade, teu primogênito morreu. Depois as portas, o teu filho mais novo morreu. Então essa Jericó era amaldiçoada. Essa Jericó, a Jericó antiga. A nova Jericó foi edificada por Herodes. Lembrando que o rei Herodes foi um grande construtor. E ele, para chamar a atenção dos judeus, para lubridiar os olhos dos judeus, ele fez grandes construções em toda a Palestina. Inclusive ele reedificou o templo, ele deixou o templo com pedras ornamentais, com brilhantes. E ele também em outros lugares edificou várias coisas. Inclusive na Nova Jericó, onde ele edificou essa cidade, ele fez ali um palácio de verão, tinha muitas palmeiras, havia teatro, ali havia uma alfândega onde Zaqueu trabalhava. Então essa Jericó nova era um lugar de passagem, um lugar de fluxo. Ficava a 24 quilômetros de Jerusalém. Então era um lugar onde o povo passava para ir ao templo, para ir às festas solenes, que havia as festas judaicas solenes, onde todo o povo era obrigado a estar, e uma delas era a Páscoa. Então era um lugar de passagem, um lugar de fluxo, era um lugar de movimento. Então essa nova Jericó, os mendigos, os marginais não tinham acesso a essas cidades. Eles precisavam ficar ali entre a velha e a nova Jericó. E muitos mendigos ficavam ali pedindo esmola. E os marginais assaltavam. Eu gosto de enfatizar porque há dois detalhes aí sobre isso que vai cair na lição que nós vamos estudar hoje. Então a nova Jericó era de passagem. E era a última vez que Jesus estava passando por ali. Ele estava indo à última festa da Páscoa e aonde ele seria crucificado. Então esse homem aqui, Bartimeu, era a sua única e última oportunidade. É bom lembrar disso daí. Então quebramos os paradigmas. Não tem contradições. Há duas Jericó, a velha e a nova, a antiga e a atual. Uma amaldiçoada, a outra edificada por Herodes, aonde havia ali um fluxo, movimentação para todo o povo que ia passar para Jerusalém. Então, não há nada de contraditório. Nos evangelhos também nós vimos que não há contraditório. O contexto é mais importante do que o texto. Então nós temos que entender o contexto de cada autor. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, senão a mensagem vai ficar muito longa. Mas não há contradições. A Bíblia não se contradiz. Então vamos lá. Vamos aprender algumas coisas com Bartimeu, com o cego Bartimeu. Lembrando que Jesus não está só aqui. Se você olhar o seu versículo 46, ele estava com os discípulos dele, numerosa multidão. Estava com o povo ali seguindo ele. Era comum muitos povos passarem por Jericó para chegar a Jerusalém. Era comum esse fluxo de pessoas. Então Jesus não está sozinho indo para Jerusalém. Ele está com seus discípulos e numerosa multidão. Então vamos lá. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Número 1, Bartimeu não é nome, é um título. Ele era filho de Timeu. Bar no aramaico quer dizer filho, e Timeu era o nome do pai dele. Então o pai dele provavelmente foi alguém importante, ele era conhecido pelo nome do pai. Nem nome ele tinha. Timeu era o nome do pai e Bar, filho de Timeu. Então ele era conhecido como Bartimeu, filho de Timeu. Ele era cego, não podia ver, não enxergava. E ele era mendigo, não tinha para onde ir. Olha as condições dele. Olha as condições desse homem. Não tinha identidade, filho de Timeu. Era cego, não podia ver. E era mendigo, não tinha para onde ir. Então olha as condições dele. Muitas vezes eu e você podemos estar na mesma condição. Podemos estar sem identidade,
podemos estar cego, sem enxergar algumas coisas na nossa frente, incertezas da vida ou outras coisas, e podemos também estar sem para onde ir, sem rumo, sem direção. E a solução hoje é dentro dessa palavra que nós vamos ver a solução, porque esse homem foi inteligente e buscou a tua solução. Ele foi atrás da solução dele, e a solução estava com Jesus. Mas ele vai nos ensinar detalhes aqui importantíssimos para nós atentarmos por que ele recebeu aquilo que ele queria. Então, a condição desse homem era triste. A autoestima desse homem não era boa. Esse homem não tinha uma autoestima elevada. Não tinha muita perspectiva de vida. Bartimeu, cego e mendigo, estava onde? À beira do caminho. Então, uma lição que ele nos ensina, embora ele fosse cego, e embora ele fosse mendigo, ele não era cego de nascença, tá? Porque quando ele pergunta para Jesus, Jesus diz a ele: o que queres que eu lhe faça? Ele diz: que eu torne a ver. Ele queria ver novamente. Então ele não era cego de nascença. Alguma coisa aconteceu com ele ali que ele ficou cego. Bom, mas vamos embora, vamos adiante. Aonde ele estava? À beira do caminho. Muitas vezes, à beira do caminho para um, para outro, para a multidão pode não ser nada, mas para ele era muito importante. Por quê? Porque ele não podia ver ninguém, mas todos tinham que ver ele, tinham que notar ele, porque ele estava à beira do caminho, ele estava no lugar certo. Deus trabalha com lugares. O propósito de Deus envolve lugares. Deus, antes de criar pessoas, ele criou lugares. Então, quando Deus chama Abraão para sair da tua terra, ele leva Abraão a outro lugar. Quando ele chama Josué para ir à terra de Canaã. Então Deus trabalha com propósito e com lugares. Nós devemos atentar a qual lugar Deus quer que nós estejamos. Porque esse homem, embora fosse cego e embora ele fosse mendigo, ele não era bobo, ele não era tolo. Ele sabia que ele tinha que estar no lugar certo na hora certa. Então ele está na beira do caminho, porque ele sabe que vão passar ali. E embora ele não possa ver o povo, mas a multidão tem que notá-lo, tem que vê-lo, porque ele está na passagem deles. Então o caminho é muito importante, o lugar é muito importante. Nós devemos perguntar a Deus aonde Ele quer que nós estejamos. O melhor lugar para mim e para você não é a China, não é o Brasil, não é a Europa, é onde Deus quer que nós estejamos. Josué, filho de Num, capítulo 33 de Êxodo, no versículo 11, quando Moisés armava a tenda para falar com Deus, Moisés falava com Deus e voltava para o arraial, e a Bíblia diz no capítulo 33 de Êxodo, versículo 11, que Josué, filho de Num, servidor de Moisés, não se apartava da tenda, ele estava no lugar certo. Quem Josué se tornou? Sucessor de Moisés. Levou o povo, líder, foi o líder que levou o povo à terra de Canaã, terra prometida. Estava no lugar certo. Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes. Então nós vamos notar que hoje eu e você, às vezes falar a palavra copeiro, você pensa que é um homem que anda carregando um copo para lá e para cá, e não é. O copeiro do rei era íntimo do rei, era o pré-ministro do rei, ele tinha intimidade com o rei e o rei confiava nele, ele provava a bebida e a comida do rei. Naquele tempo os reis eram mortos por envenenamento, por traição, e o copeiro era de alta confiança, ele tinha acesso à intimidade do rei. E se Neemias não estivesse no lugar certo, não fosse o copeiro do rei, jamais ele poderia voltar a Jerusalém e edificar os muros da cidade. Ele estava no lugar certo. Esther, se não fosse a rainha, casada com o rei Assuero, na Pérsia, ela não poderia ter livrado os judeus da morte, do aniquilamento. Então o lugar certo é muito importante. Pergunte a Deus aonde Ele quer que você esteja, porque o lugar faz toda a diferença. Bartimeu estava na beira do caminho, no lugar certo, porque era ali que Jesus ia passar a última vez, na única oportunidade. Vamos adiante. Versículo 47. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Outra lição importante que esse cego nos ensina. Ouvindo, Bartimeu, ele mostra que ele não era tolo. Por quê? Porque ele usa aquilo que ele tem, não o que ele não tem. Ele foca naquilo que ele pode usar e não no que ele não pode usar. Ele era cego, mas não era surdo. Então ele usa o teu ouvido. Lucas capítulo 18 vai enfatizar que ele perguntou, quando ele ouviu a multidão, quem era? E disseram: é Jesus o Nazareno. E ali ele clamou Jesus. Então ele ouviu, ele usou o que ele tinha. Nós muitas vezes usamos aquilo que não temos, focamos naquilo que não podemos usar mais.
Ele não podia usar os olhos, mas ele usou os ouvidos. Ele usou a visão do coração. Visão é uma função do coração, não uma visão dos olhos. Ele não murmurou, não se vitimizou. Ele ouviu. E quando ele ouviu, ele clamou. Então ele usou aquilo que ele tinha e não o que ele não tinha. Ele se focou naquilo que ele poderia usar e não naquilo que ele não poderia usar. Ele não se focou na tua cegueira. Ele não se focou nos olhos que não podia fazer nada. Ele se focou nos ouvidos. Por isso que Jesus diz: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então o ouvir é muito importante, porque o ouvir faz você enxergar. Ele era cego dos olhos, mas não era cego do coração. Ele ouviu, ele trabalhou com a função que podia favorecer a ele. E você e eu trabalhamos com isso? Ou focamos naquilo que não funciona? Olha uma lição para mim e para você. Nunca permita que aquilo que você não pode mudar ou fazer impeça você de fazer aquilo que você pode mudar e fazer. Nunca permita. Bartimeu não permitiu que aquilo que ele não poderia usar, a visão, ele não poderia usar a visão, impedisse ele de fazer o que ele poderia fazer, usar a audição. Ele usou a audição. Então eu e você precisamos fazer o quê? Não permita que aquilo que você não pode fazer ou mudar impeça você de fazer aquilo que você pode fazer e mudar. Lição que ele nos ensina aqui, porque ele ouviu, ele atentou os ouvidos. E quando ele atenta os ouvidos, o que acontece? Vamos ao versículo de número 47 ainda. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele clamou, ele desejou, ele se expressou. Clamar é diferente de dizer, de falar. Clamar é expressar. Muitas vezes nós não recebemos o que queremos, não somos atendidos porque não clamamos. Nós pedimos, nós falamos. E nós temos que clamar ao Senhor. Ele tem que ouvir a nossa voz no meio da multidão. Nós devemos expressar o nosso sentimento a Ele. Porque se você não falar, se eu não falar, ninguém vai falar por você. A multidão não vai falar por você. Ao contrário, ela vai te fazer calar. E ele sabia disso, então ele clama. Filho de Davi, ele conhecia Jesus. Ele sabia que ele era o libertador. Ele sabia que Jesus era o Salvador, que Jesus era o Messias que havia de vir. Porque filho de Davi era uma expressão judaica para aquele que conhecia o Messias. Sabia que o Messias estava ali, era o libertador e Salvador. E ele sabia disso. Então Isaías, capítulo de número 29... no versículo de número 17, vai nos dizer assim: porventura, dentro em pouco, não se converterá o Líbano em pomar, e o pomar não será tido por bosque? Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, verão. Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Isaías 35, versículo 3 ao 5, vai dizer assim: fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Ele sabia que Jesus podia dar a visão a ele. Olha que lição importante. Os fariseus examinavam as Escrituras, mas não enxergavam o Messias. Os escribas eram juízes, advogados das Escrituras, não enxergavam o Messias. Os ministros ministravam as Escrituras, não enxergavam o Messias. E esse homem cego de visão física enxergou muito mais do que homens que enxergavam fisicamente. A visão é uma função do coração, do espírito, e não uma função dos olhos. Os olhos fazem você ficar cego, deprimir. A visão do espírito vai além. E esse homem tinha uma visão espiritual. Por isso que mesmo sem enxergar fisicamente, ele enxergou espiritualmente que Jesus, o filho de Davi, aquele da linhagem de Davi, o Messias, podia curá-lo. Jesus disse aos fariseus, João capítulo 5, versículo 39, vós examinai as Escrituras e julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Mas eles examinavam as Escrituras e não conheciam o Deus das Escrituras, não criam em Jesus. E esse cego aqui reconhece Jesus e clama. Agora vamos a mais uma lição, porque depois que ele clama, no versículo 48 está escrito assim: e muitos repreendiam,
para que ele se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que você faz quando a multidão faz você calar? Você se cala ou você continua? Você busca aquilo que você quer, você vai atrás do alvo, ou você se esmurece, ou você se atormenta, ou você se intimida e para? Ele era cego, ele era mendigo, ele não tinha identidade, mas ele não para, ele clama mais ainda quando a multidão quer calar ele. O que você faz? Vamos quebrar um ditado aqui agora? Vamos quebrar um ditado aqui agora? A voz do povo não é a voz de Deus. Não é. Isso é um ditado fajuto. Ao contrário, a voz do povo vai fazer você voltar para trás, andar de marcha ré e desistir do teu sonho. Está provado aqui. Zaqueu, publicano, capítulo 19 de Lucas. A multidão impedia ele de ver Jesus, ele teve que subir numa figueira. Marcos capítulo 2, o paralítico de Cafarnaum. Ele precisou ser levado por 4 amigos e descer pelo telhado, porque a multidão impedia ele de chegar até Jesus. Ei, a multidão vai lhe impedir, vai falar não para você. Agora, qual será a tua resposta? Você vai clamar mais ainda, mais alto, ou você vai andar para trás e desistir do teu sonho? Desistir daquilo que você quer com Jesus? Desistir daquilo que você está buscando? O que nós faremos? A multidão vai te calar, o povo vai te calar. E olha uma lição importante. Se você fazer, vão falar. Se você não fazer, vão falar. Então faça. Faça. Porque vão falar do mesmo jeito. A multidão sempre vai tentar impedir. Atos capítulo 27, há um náufrago ali. Quando Paulo está indo para a Itália. Quase que todos perecem. Por quê? Não deram ouvido para Paulo. Deram ouvido para o povo. E quase morreram todos, quase todos pereceram. Se Paulo não estivesse no navio, no barco, eles iam perecer. Então, a voz do povo não é a voz de Deus. Porque aqui quem estava indo com eles eram os discípulos e a multidão que seguia Jesus. E eles quiseram calar o cego, o mendigo. E Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Então ele ouve tanto um quanto o outro, e ele não impede você de chegar até ele. Agora, cabe a você andar para trás quando a multidão faz você calar, ou você seguir adiante. É decisão, é ato, é atitude, e hoje nós precisamos mais do que nunca de atitude. Olha o que está acontecendo no mundo. Não tem atitude não para você virar um ventrílogo na mão dos outros. Tem atitude. Sem atitude você jamais vai chegar em Jesus, jamais vai alcançar Ele e jamais vai receber aquilo que Ele tem para te dar, porque o reino dos céus precisa de gente com atitude, e a multidão vai querer calar você, não deixar você ter atitude. Outra lição que esse cego nos ensina, muito importante, é que ele clama em alta voz, ele clama, ele mostra que ele necessita, e nós com a religiosidade falsa, nós temos uma falsa religiosidade, que queremos mostrar a todo tempo que estamos bem, que não temos problema e não pedimos ajuda, que nós não sentimos dor, não sentimos medo, não sentimos aflição, não caímos, não tropeçamos, não temos necessidade, estamos bem o tempo todo, estamos fortes o tempo todo. Isso é mentira. Nós sentimos dor, nós sentimos medo. A diferença está que nós não deixamos essas coisas dominar a nós. Mas nós temos necessidade, e Bartimeu ele mostra, sou cego, sou mendigo e eu quero resolver o meu problema, e a multidão não vai me parar, eu vou até o final, eu vou receber aquilo que eu quero, eu não vou desistir, porque o povo está me mandando calar. Ele mostra, ele expõe aquilo que ele está sentindo, e a Bíblia é rica nisso. A Bíblia expõe o adultério de Davi, a Bíblia não esconde os erros de Moisés, a Bíblia não esconde os erros de Jacó, a Bíblia não esconde os erros de Pedro. A única ênfase que dá que não tem erro, não tem pecado é Jesus Cristo. Ele é Deus. Agora nós somos falhos e pecadores e Deus nos alcança pela tua graça e misericórdia. Então não pense que você é santo, que eu sou santo, que nós somos bondosos e não temos erro nenhum e nem defeitos nenhum e jamais também tropeçamos. Agora quando nós precisamos, nós temos que expor o nosso problema para Jesus. Dizer a Ele, cura-nos, liberta-nos, livra-nos. Por quê? Porque Bartimeu fez isso. Sou cego, preciso de cura. Tem misericórdia de mim, Senhor. Está mais do que na hora de nós expormos os nossos problemas para Jesus e mostrar a nossa verdadeira identidade para Ele, independente do que vão achar. Ei, presta atenção numa coisa. Não é para você ligar para o que os outros vão achar diante da prova.
Você tem que se concentrar no que vão dizer depois dela. Durante a prova, muitos vão criticar, muitos vão julgar, muitos vão querer te calar. Agora, e depois dela? A hora que você receber, o que vão falar? Então você precisa se focar no alvo, e não nos obstáculos, e não nas circunstâncias. Bartimeu é um cego, e ele mostra isso para nós. Depois que ele clama, ele insiste, ele não se cala diante do povo. Versículo 49, parou Jesus e disse, chamai-o, e chamaram. Chamaram então o cego dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Ele fez Jesus parar. Jesus não estava indo à busca dele, Jesus estava indo para um propósito, estava indo para Jerusalém, ia ser crucificado. Mas esse homem estava no lugar certo, atentou os ouvidos, insistiu no seu clamor e fez Jesus parar. Ei, Jesus para por mim e por você, mesmo que ele esteja indo cumprir o teu propósito, no meio do propósito ele para. Mas você precisa insistir, você precisa mostrar para ele que realmente você quer aquilo, que você quer buscá-lo, que você necessita daquilo que você está pedindo a ele. Não deixa a multidão te calar, a multidão vai tentar te calar. O tempo todo a multidão vai tentar te calar. Então Jesus parou. É igual hoje, nos dias de hoje. Jesus está voltando, está cumprindo o teu propósito, mas ele é o mesmo, ele cura, ele faz milagres, ele abençoa, ele liberta. Mas você precisa insistir, clamar e não calar por causa das pessoas. E ele vai parar e vai mandar lhe chamar. E sabe quem vai lhe chamar? Os críticos, os que mandaram você se calar. É eles que vão lá te chamar. Então atente para essas lições importantes aqui. Isso aqui é estudo, isso aqui é palavra, isso aqui é Bíblia. Depois que chamaram, olha o que ele fez. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. A primeira coisa que ele faz antes de levantar, ele lança a capa. E aqui eu vou entrar numa ênfase importante. Havia uma diferença grande ali naquelas épocas, entre mendigo e marginal. O marginal era malfeitor, era mal visto, era punido. O mendigo não. Se ele tivesse uma capa romana, ele tinha permissão de pedir esmola. E esse homem, ele tinha uma capa. Era a única segurança que ele tinha. Era a única estabilidade que ele tinha. E quando Jesus o chama, ele a lança para fora. E eu e você estamos aptos a lançar a única segurança que temos, a única estabilidade que temos? Ou muitas vezes nós respondemos para Jesus, desculpa, Senhor, mas a capa eu não posso lançar, é a única coisa que eu tenho. Bartimeu lança a capa, ele é convicto que Jesus podia suprir tudo que ele precisava. Curar não só a tua visão, mas lhe dá rumo, lhe dá vida, lhe dá significância. E ele lança-te a capa para fora. Ele lança aquilo que segurava ele. Ele lança aquilo que ele tinha de melhor. A única coisa que lhe garantia o sustento era aquela capa, que lhe garantia a permissão de receber esmola. E ele lança a capa de si e vai ter com Jesus. Então nós precisamos lançar a nossa capa quando Jesus nos chama. Esse vírus no mundo, isso é um alerta, é uma trombeta, é uma disciplina de Deus, para que nós venhamos atentar para o Senhor e ver que governo, que nada pode nos dar segurança, somente Cristo Jesus. Então lança a capa e se entregue a Jesus mais do que nunca. Hoje está mais do que na hora, a oportunidade era única. Se ele não faz isso aqui, nessa situação, ele não ia fazer amanhã nem depois, porque era a última vez que Jesus estava passando e indo para Jerusalém. Ele não ia ter 2, 3 chances, ele só tinha aquela e ele aproveitou. E eu e você temos que aproveitar, porque Jesus está voltando, Jesus está consumando aquilo que ele prevaleceu com o Pai para cumprir. E nós precisamos atentar, nós precisamos responder de uma vez por todas com decisão e aceitá-lo. E lançar a nossa capa do orgulho, nossa capa do capricho, nossa capa que nos assegura a nós termos confiança nas nossas habilidades, no nosso próprio braço. Maldito o homem que confia no homem, mas bem-aventurado aquele cuja esperança é o Senhor. Jeremias 17:5. Então ele lança a capa. Outra coisa importante aqui sobre a capa. Mateus capítulo 19, Jesus encontra um jovem rico. E o jovem argumenta com Jesus o que ele deveria fazer para entrar no reino dos céus. E Jesus disse para ele guardar os mandamentos. E ele disse, isso eu já faço. O que mais preciso fazer?
E Jesus respondeu a ele: vá, vende tudo que tem, dê aos pobres e siga-me. E ele rejeitou. Ele foi embora. Ele não lançou a capa dele. Josué capítulo 7, versículo 21. Acã, na velha Jericó, na antiga Jericó, teve uma ordem de Deus, que não era para se pegar nada dali, a não ser o ouro e a prata e o bronze para utensílios separados para o Senhor. Mas de nada poderia pegar. E Acã viu uma capa babilônica que lhe seduziu. E aquela capa o levou à morte, não só ele, como a tua casa, como teus filhos. Então a capa para Acã foi destruição. A capa lançada aqui para esse cego foi vida. Ele lançou a capa, ele lançou o teu passado e foi adiante para um novo futuro. Lança a tua capa hoje, agora. No versículo 50 ainda, lançando-se a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Ora, você já viu cego saltar? Não. Cego se escora, anda devagar. E ele saltou e foi ter com Jesus. Lá na frente eu vou dizer por que ele saltou, porque ele lançou a capa. Perguntou-lhe Jesus, versículo 51, que queres que eu te faça? Ora, é a pergunta primordial do reino de Deus. Não era óbvio que esse homem queria ser curado de cegueira? Não era óbvio? Não, não é assim que funciona. Precisa ter foco e saber o que você quer. Jesus vai lhe perguntar, que queres que eu lhe faça? Quantas vezes ele já perguntou? Às vezes você deve ter perguntado assim, eu oro e Jesus não me responde. Ele já respondeu várias vezes. Esteja centrado no que você quer. Não tem uma falsa humildade religiosa que você fica em cima do muro dizendo, eu quero isso, eu quero aquilo. Tanto faz isso, tanto faz aquilo. Seja preciso. Jesus trabalha com precisão, com decisão. E ele sabia o que ele queria. Então Jesus pergunta, o que queres que eu lhe faça? Ora, ele podia pedir uma esmola, ele podia pedir uma casa, ele podia pedir uma tetradracma síria, que era a moeda mais valiosa da época. Mas não, ele sabia o que ele queria. Eu quero tornar a ver. Quando ele vai à beira do caminho, quando ele ouve, quando ele clama, ele já sabia o que ele queria. E você, sabe o que você quer com Jesus? Quando ele lhe perguntar, o que queres que eu lhe faça? Você vai ter 300 coisas para dizer ou uma só, certeira e precisa? Primeiro a Reis, capítulo 3, a partir do versículo 5. Deus aparece para Salomão e diz a Salomão, pede o que quiseres e eu lhe dou. E Salomão pediu sabedoria, conhecimento, para governar o povo que Deus havia confiado à mão dele. E Deus se alegrou. E Deus disse a Salomão, não me pedisse riquezas, não me pedisse longevidade, não me pedisse para destruir os inimigos, pediu-me sabedoria. Então com a sabedoria eu lhe darei riquezas e honras, e nem antes nem depois haverá homem mais sábio e mais rico do que você. Então ele sabia o que ele queria. Marcos capítulo 5, a mulher do fluxo de sangue, 12 anos com fluxo de sangue, havia gastado todo o seu dinheiro, havia passado na mão de vários médicos e nada. Mas quando a multidão apertava Jesus, ela tocou em Jesus e Jesus parou e perguntou aos discípulos, quem me tocaste? E os discípulos perguntaram, mestre, a multidão lhe aperta e o Senhor pergunta, quem lhe tocaste? Peraí, não encostou em Jesus, ela tocou com certeza, com precisão, com propósito e foco. Então dali de Jesus saiu virtude, saiu poder, porque ela tocou sabendo o que ela queria, ser curada. Então não se esbarre em Jesus, toque nele precisamente. Ele vai lhe perguntar, o que você quer que ele faça? E esse cego, ele sabia o que ele queria, era preciso no teu pedido. Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Quando ele fala mestre aqui, essa palavra mestre, é a palavra Rabone. Ele sabia que Jesus era Senhor, Jesus podia curá-lo, e era muito mais do que isso, Jesus era o Salvador do mundo. Ele sabia disso. Essa palavra ela aparece 2 vezes, se eu não me engano. Ela aparece em João capítulo 20 também. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. O que salvou ele? A fé dele. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Imediatamente, não foi depois, não foi amanhã, não foi depois de 2 dias, foi imediatamente. Jesus, ele tem poder, Deus criou o mundo, ele disse, haja e ouve. Lázaro, sai para fora, e Lázaro saiu.
É na hora, é instantâneo. E por que comigo e com você não acontece? Porque nós não somos precisos, nós não temos a direção. Quando Jesus pergunta, o que queres que eu lhe faça? Não é a tua palavra que vai convencer ele, é a tua intenção, teu coração. Se você está firme naquilo que você quer, ele irá fazer porque ele é fiel para cumprir. Mas é o nosso coração que vai dizer. Vai, a tua fé lhe salvou. Jesus disse para ele ir, vê se ele foi. Ele não foi. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Olha a importância de reconhecer. Por que ele faz isso? Por que Bartimeu faz isso? Porque ele sabia, se em um encontro Jesus curou a tua cegueira, fez ele tornar a ver, deu dignidade a ele, imagine um relacionamento. Jesus deu acesso a ele a Jerusalém, onde ele não podia ir ao templo. Era defeituoso. E Jesus fez ele ter acesso, fez ele ter identidade, fez ele ter caminho, fez ele ter direção, fez ele ter rumo, não só a visão. Mas nós precisamos querer ser discípulos de Jesus. Quando nós temos um encontro de Jesus, devemos se tornar discípulos. Lucas capítulo 17, versículo 11 em diante. Jesus curou 10 leprosos, e um deles era samaritano. E Jesus disse a eles, vai ao templo, se apresente ao sacerdote, e ficareis purificados. Todos foram curados, mas um só retornou para dar graças. Se prostrou aos pés de Jesus e deu graças. E Jesus perguntou, ora, não foram 10 os curados? Por que só há um aqui, esse samaritano, esse estrangeiro? E a fé dele salvou ele, porque ele voltou, ele reconheceu, ele agradeceu. Quantas vezes nós somos curados, abençoados, Jesus cura, tira a nossa cegueira, abre nossos olhos, dá direção à nossa vida e nós não o reconhecemos, não queremos o seguir, só queremos o milagre. Presta atenção numa coisa, poder sem presença te destrói, agora a presença dá poder. Então procure a presença e não o poder, porque poder não produz presença, mas presença produz poder. Então busque a presença de Jesus, porque esse homem busca a presença de Jesus, e ele vai com Jesus ali para Jerusalém, ele segue Jesus, ele passa a ser discípulo. Então ele lançou a capa e se lançou aos pés de Jesus. Ele não deu um salto no escuro, a fé dele não foi um salto no escuro, a fé dele foi um salto em Jesus. Isso foi a fé verdadeira desse cego. E por isso que ele recebeu identidade, caráter, porque Jesus ele faz isso conosco. Ele nos dá visão, ele nos dá nova vida, ele veio buscar e salvar o perdido. E não há mais tempo, porque se ele perde essa oportunidade, se ele deixa a multidão ofuscar ele, ele jamais seria curado. Então vai atrás do que é teu, busque em Cristo Jesus e não deixe as pessoas te barrarem, as pessoas impedirem você de chegar até Jesus. Vá, seja preciso naquilo que você quer, use aquilo que você tem. Ele não podia enxergar com os olhos físicos, mas ele podia ouvir, e ele ouviu Jesus passando, e ele clamou, e quando mandaram ele clamar, ele continuou clamando mais alto ainda, porque ele sabia o que ele queria, e nada podia impedir ele de realizar aquilo que ele queria. Embora ele era mendigo, embora ele era cego, embora ele estava à beira do caminho sem identidade, mas ele não era tolo, ele foi inteligente e usou aquilo que ele tinha. Use aquilo que você tem, e não permita as pessoas te calarem, te barrarem. Então não use daquela religião falsa, aquela religião superficial, como se nós não tivéssemos problemas. Quando você tiver problema, clame a Jesus, mostre para ele aquilo que você precisa, e busque a ele, insista, porque ele vai parar e vai te ouvir, e ele vai perguntar a você, o que queres que eu lhe faça? E quando ele perguntar, seja preciso, saiba aquilo que você quer, porque ele é fiel e poderoso para fazer muito mais, infinitamente, do que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Efésios capítulo 3, versículo 20, 21, a ele seja dada a glória na igreja por todos os séculos. Amém. Deus lhe abençoe.